Ah, já está a gravar. E tens de perguntar aos irmãos. Podes falar sobre isso agora. Ora, estão-me a ouvir? Não ouviu? Conseguem ouvir? Ok. Obrigado. Estão-me a dizer que está tudo em ponto. Portanto, como eu disse, eu tive conhecimento da Igreja da Unificação em 1977, em Lisboa. Eu e a minha irmã morávamos juntos em casa de uma prima nossa que nos cederam a casa quando nós viemos de Moçambique e foram muito generosos para nós, puseram a casa ao nosso dispor. E como era perto da artilharia 1, a minha irmã tinha sido convidada, não sei por quem, né? Foi na Lisboa, na minha hora do almoço, tinha um grande placar ali assim mesmo no recio. E eu vi um quadro enorme com figuras a dizer a família ideal. E dois irmãos, um de cada lado, um africano e outro português, louro. Eu dirigi-me a eles e disse: vocês estão aqui a falar numa família ideal? O que é isto? E então o Zé Manel e o Domingos com bola deram-me o panfleto e convidaram-me. Eu, a partir daí, fui para casa e disse logo ao meu irmão. E como nós morávamos relativamente perto Artilharia. da artilharia 1, onde era o centro, não havia mais nenhum, senão aquele. Então, de noite, depois do jantar, fomos até ao centro ouvir os princípios dados pela Dona Isilda. Foi, primeiro. A Dona Isilda foi a líder que veio da América. Ela é natural dos Açores e veio da América para Portugal para fundar a igreja. Tivemos conhecimento então dos princípios e eu achei tudo tão claro que eu disse: isto aqui é mesmo isto que a gente devia seguir sempre. Bem, passado depois de ouvirmos as conferências, havia um curso em Coimbra de 7 dias e foram convidar-nos a mim e a minha irmã para participarmos desse curso. Fizemos as nossas malas e tal e pusemos a caminho para Coimbra, que era na Quinta do Rolão. Lá encontramos mais alguns irmãos e então começou o curso que foi-nos orientado pelo irmão Senhor Liberto. Naquela altura participámos, eram uns 7 ou 8, não era? Éramos uns 7 ou 8 e Estivemos lá os 7 dias. Estivemos lá os 7 dias, dormimos lá, comíamos, também trabalhávamos na horta, havia horta para regávamos a horta. E Agora tu tens de passar. bem, vocês também já conhecem a fotografia dos meus pais. No Sim. dia em que há A cerimónia dos antepassados. cerimónia dos antepassados, está sempre aqui a fotografia deles. Meu pai era natural aqui de Alenquer e a minha mãe era natural de Moçambique, da Beira. Eles conheceram-se lá e então nós éramos 6 irmãos. E Agora, vamos? Onde é que tu carregas? É aí? É dando continuidade, portanto, ao meu irmão já dando continuidade ao que nós participámos na Quinta do Rolão em Coimbra. Havia lá muitas atividades, como podem ver aqui assim num postal aqui na horta a semearmos couves e outras sementes. E também tínhamos um cerco assim bastante grande ainda, com animais, galinhas, patos. Também havia uma cabra ou duas, não havia muitas, mas eram duas. Sim. É.
E as galinhas e os patos davam. Nós apanhávamos bastantes ovos no fim do dia. E durante a semana eu juntava os ovos todos, punha dentro de um balde e ia para a praça fazer venda. E as pessoas compravam. Mas nós tínhamos um cliente que era muito importante para nós, ficávamos com os ovos todos lá à partida. Que era, como, que era aquela ordem religiosa de Santa Zita, que colhe aquelas raparigas que trabalham e que não têm lar para onde ir, então tinham essa ordem onde elas pernoitavam e ficavam lá, viviam lá. Também, também em Coimbra se faziam velas, eram as velas em forma de cone, de diversas cores, e era naquela casa que a gente está a ver aqui assim, atrás de nós, onde também tinha uma máquina de fazer panfletos, convites para convidarmos na rua as pessoas. Quem dirigia essa máquina, quem fazia os panfletos, era o nosso irmão Ricardo, com o qual eu aprendi muito a trabalhar na printing, na impressora, exatamente. E tanto é que sucediu a ele, quando nós viemos depois para Coimbra, para Sintra, onde tivemos uma máquina muito maior e com grande qualidade de máquina. Uma máquina, não está aqui, não tem nenhuma fotografia para mostrar, mas era uma máquina muito boa e com grande qualidade. Fazíamos postas, revistas, fazíamos também, imprimimos esse livro que nós temos ali assim na mesa, o princípio do nível 4, princípio divino do nível 4, e quer dizer, o miolo era feito por mim, mas a encarnação já era feita numa tipografia, numa casa de encadernação. Como podem ver, as revistas eram muito desejadas por os nossos assinantes e reclamavam quando não recebiam a que faltava receber, né? Então nós tínhamos sempre, enviar sempre para as pessoas as revistas Nova Era. Também havia fins de semana que nós íamos para a Rábida. Na Rábida foi um convento que nos foi emprestado por como é que ele se chamava? Duque de Palmela, acho que não, o Duque de Palmela que nos cedeu o convento para nós ficarmos lá, expandir a nossa atividade da igreja. Este convento era um convento já muito velho, precisava de muitas obras e de pinturas. Estava fechado. Estava fechado completamente. Segundo diz aqui a minha irmã, que às vezes iam lá, ao fim do dia, iam para lá pernoitar, e que as cortinas eram teias de aranha. Muito grandes. É, Andávamos lá com umas velinhas de um lado para o outro, porque não havia luz, não havia nada. aqui no convento havia também um espaço que era a fonte era uma fonte. Dispara lá, era aquela fonte ali. Também era aquela ali. Essa. Era a fonte conhecida da Samaritana. Diziam que quem bebesse daquela água purificava-se. O António Neto, que está aqui aquele senhor que está ali com uma camisola azul ou cinzenta. Não, esta. Sim, cinzenta. Ou azul, azulinha. É ali, sim. Seguinte. Sim. Azul.
Está aí o Sr. Liberto também. Está bem-vinda. A Dona Isilda. É esta senhora. Esta por cá. E Se o António Neto dava, O António Neto era muito grande. Primeiro irmão que ele entrou, o António Neto. Está aonde? o António Neto está a viver hoje em dia numa, De Santa Casa da Misericórdia, aonde? em Montemoro Velho. É, exato. Já lá fomos há uns anos atrás. Às vezes Já. íamos lá visitá-lo e, enfim, ele não quis continuar a missão e ficou por ali. Tinha a mãe viva, entretanto, e ela foi visitar a mãe. Foi visitar a mãe em Santa Casa da Misericórdia. Ah, sim, exato. Foi mesmo à entrada. nada. Quando se entra, é mais para aqui, para o lado esquerdo. Não era? Não. Onde é que entra? Onde é que entra? Ali. Epá, era isto aqui. Isto aqui assim, Ok, era aqui. era aqui que era a parte onde era a cozinha e onde se davam as conferências também. Quando se entra de carro, é logo aí que tem um sítio para se estacionar. E aqui esta parte de baixo havia um salão grande onde nós também pernoitávamos. Havia lá umas camas de ferro. Oh, então e agora como é que eu faço isso? É só contar contigo. Havia muitas camas, mas não tinha era colchões, né? Claro. E esta parte toda aqui, assim, era onde nós fazíamos a horta. Uma horta pequena. Onde estive lá muitos anos o Armindo Santos e também o Diniz, a tomar conta dos animais. Foi ou não foi, Diniz? Hã? Diniz? O Diniz também esteve lá muito tempo, não foi, ó Diniz? Foi. Tu e o Armindo. Eu falo também. Entretanto, tínhamos uma campanha que fazíamos na carrinha antiga da igreja e fazíamos a campanha naquela área toda de Setúbal. Percorríamos tudo, mas íamos lá dormir todas as noites, sempre. E éramos também chamados a Lisboa, à Artilharia 1. Lá vínhamos nós, o António Neto a guiar, que era um grande perigo, ela ia guiar. Guiava muito, de uma maneira muito perigosa. Mas chegávamos ao centro, na Artilharia 1 e voltávamos para lá outra vez. Agora imaginem, nós estamos todos de costas para o palácio, só se vê mar. Exatamente. Mar e verdadeiro até o mar. Não há mais nada. E este sítio era realmente muito bonito. Agora, não se vê quase nada. 15 euros. Património mundial, no final da aula 10. A pagar para vir uma casa. Nós tínhamos muitas atividades, todos os fins de semana, convidar pessoas em Lisboa e iam para lá. O fim de semana ouvirem as conferências, adoravam as pessoas. Dizíamos, olha, as conferências é no convento, em Arrábida, e é um sítio muito bonito que ninguém nunca lá entrou, e vocês venham. Era um entusiasmo a convidar as pessoas e elas lá iam e gostavam imenso. A nossa irmã bem-vinda, que consta aqui na foto, De vermelho, junto ao ato. aquela senhora que está com um livro e que tem um colar, é bem-vinda. Essa gostava muito de lá ir e trazia muitos convidados dela. Ela trabalhava trabalhava em Lisboa e conseguia trazer colegas dela para ouvirem as conferências. Era muito dada e muito Conversadora. participava bastante nos cursos e tudo.
Agora outra. Ora, então, chegou o dia da minha bênção, foi realizada ali no hotel. Em Lisboa, em 1995. Zurique, É um hotel que fica ao pé Sete Rios, não, fica ao pé de. entre Campos. Não, ao pé do Hospital de Santa Maria. É, Ah, é? Não me lembro o nome. pegar o Sheraton do Sheraton desse enxerto. Não, o Sheraton é na via da. É lá perto, É, mas mas não. foi no hotel. Participou também participamos muitos, o senhor António Reis, não está aqui. Na Amélia também. É, Eu, entretanto, já não estava cá, estava em África. Não acompanhei já muito estas longas atividades da igreja. Está aqui uma portanto, a irmã, minha esposa é esta senhora que está aqui. a segunda, Essa, exatamente. exatamente. Essa? Sim, E esta aqui é a é Celeste, Celeste, o marido está atrás. Oh. o marido está Vamos lá atrás. para a televisão. Tenta identificar todos da foto. Tenta identificar. Vai Uma identificar. foto a outra. Vai lá, daqui. Olha, anda cá. Como é que se faz para coisa? Espera, o Vai. Fábio. Podem se quiser subirem ao palco. Queres a luz? Queres Não, a é só luzinha? dizer e o ponto. Pá, diz. Mas podem ir ao palco, não? Portanto, Sem ouvir. para começar do lado esquerdo para o lado direito, Vai lá, diz. aquele senhor ali é o pai do João e a mãe. João Oliveira. É, Sim. o pai e a mãe. Aqui esta senhora já não me recordo quem ela é, mas Já passou tantos anos, não é? Quase 30 anos ou mais. esta senhora aqui é uma senhora que costumava cá vir, mas depois a dona Amélia E o seu Barbosa. e o marido, doutora Avelina Ionguá. Este aqui é o irmão do Paulo, mais novo, com a esposa, É o Flávio, sim. e o Flávio. Aqui é a dona Natividade e o senhor O esposo. Madalena, não é? É. É. Portanto, Já falei a Inês aí. quê? Jalma e a esposa. E a Inês. Ah, sim, eu também disse ontem à minha irmã que esta é a Inês. Não, isto é a Magda e o Filho esposo, do senhor Nelson. o filho do seu Nelson. Este senhor aqui não sei quem era. Ah, mas ele era um brasileiro, era brasileiro, foi abençoado com esta moça. É. Pois não, é difícil. Vai lá. Passa. Vai lá, passa lá. E temos muitos jovens nossos. Aqui assim, vamos lá. O Rafael. Foi? O Rafael. Isto já foi aqui assim nesta sala, né? Como vocês estão a ver. Foi nesta sala. Olha aqui, Frederica. Está muito. E a dona Wanda? Está aqui. Frederica? Dona Wanda. Uau, não me vi essa aqui dentro. Ali o Sérgio Neto e a esposa. Esse não interessa. Interessa, sim. Tem a Mel.
Está muito desfocado isto. Não consigo. Naquele tempo não havia as máquinas de fotografia. O Osório, o senhor Nelson. Estão a conhecer aqui na fotografia, não estão? Eu sou aquele ali, exatamente. Está no isto é a filha. É. Isto aqui é o hotel, isto é o AI, isto aqui não estou a ver bem. Era o primo daí. Isto olha a vida. Ok. Isto aqui. Isto não tem que subir a casa, não faz mal. Ok. Era o Josué, o João Oliveira, o António Reis, É. o Jorge Nascido, a Cristina, o Paulo, a Eruco, acho eu. É. Éramos um grupo jeitoso e temos que tornar-nos a ser Ádio, mais e mais. o Luís Reis, o Ivete Valterode, É, a Carla, né? é. E o Sérgio está aqui mesmo na frente. A Carla está mais bonita na sala, não está? E os miúdos todos tão pequeninos, já são uns jovens grandes. Crescidos. E, por exemplo, o Rafael ainda tão pequenino. É, Já está tão grande. Ele não está cá hoje. o Rafael não está? Está ali. Ah, pois está. Nós andamos lá para trás. Passa. O que é que se passa a seguir? Agora, Ah, olha, Quer ver, há mais, acho que há mais coisas. Desculpa. Já passaram. Não. Mas pode ser. Isto aqui, por exemplo. Ele não falou muito Falou disso. isto era para aqui. Era a correrem com os sacos, não é? Pode ver se alguma coisa não está aí nas fotos. pois. Pode. Isto é dizer. Também, como sabem, a nossa atividade no princípio era com velas. Essas velas coloridas. Eu fiz muitas velas. E uma das maiores vendedoras de velas do movimento era esta senhora aqui. As velas ainda não tinham sido arrefecidas, já estavam colocadas. Era incrível. Eu ia sempre aos supermercados. E, em geral, o supermercado em Portugal, nessa altura, eram pessoas que tinham vindo da África, que eram responsáveis. Então, quando se falava da África e de Moçambique, aquilo era logo caixotes. Eram caixas e Vendiam caixas e muitas caixas. e caixas e caixas de velas. Pediam logo. Porque eu ia logo muito encaminhada pelo mundo espiritual, à pessoa principal, quase. Ele dizia assim: e conhece este supermercado? Já passou por lá? E disse: não. Dizia sempre: não. Olha, nós também somos de lá. E mais isto. E então, quando eu ia para esses locais, para as outras cidades, eu procurava logo, já não me recordo qual era o supermercado, um deles era ali, entre Campos, onde havia esse senhor que era de Moçambique. E então vi pelo, já não me recordo do supermercado, ele disse: temos no Algarve, temos aqui, temos ali. Então eu fiquei com aquilo e ele logo, quando ia para o Algarve, era logo ao supermercado da pessoa. Não é? Vendia tantas, que a maior parte das vezes já não fazia fundraising, porque já tinham os caixotes encomendados. Também Só tinha que apontar. um dos nossos irmãos que conseguiram vender muitas velas era o Domingos de Gongola. O Domingos, o O africano Domingos de Gongola. de Angola. Ele Não? vendia muito. O senhor africano de Angola. Ele morreu. Faleceu. Sim, sim. Temos que visitar. Eu tenho que ir visitar a minha esposa e os filhos. Tenho 8 filhos. Já homens, não é? E netos, não, é É de isso, São João Cassal. de Belas. Santo António. Santo Antônio dos Cavaleiros. Sim. É. Quando começou com as velas de vidro, vocês não sabem, era um peso. Tínhamos que levar duas. Quem conheceu? Quem Quem conheceu? conheceu as velas de vidro?
É um peso, um peso. Eu então queria logo levar dois sacos para não estar a voltar para trás, porque vendia-se tinha que voltar à carrinha. Isso é muito. Não, tinha que ir a carregar. Então, quando fui para Sintra, ia com 2 sacos tão pesados para levantar um pé e outro, era um peso, um peso. E então, não sei o que foi, escorreguei e as velas rolaram pela rua fora. E os vidros partiram-se. E eu fiquei assim, com muita tristeza, não é? Tínhamos aquela meta para realizar todos os dias, porque tem que ser assim. Hoje não tenho metas, em pouco faço. Antigamente tinha metas e fazia muito, muito, porque as metas realmente podemos então ver a luta que temos cá dentro de nós. A meta é a luta. O objetivo é saber o que temos que fazer e não estarmos a desviar-nos para aqui, para ali, é só seguir à frente até cumprir. Mas chega-se até quase ao fim, ainda não se cumpriu e continua-se e cumpre-se. Eu vou contar mais então. E então as velas os vidros partiram-se e eu fui apanhar as velas, os vidros, depois ficaram na estrada, porque não podia estar mesmo naquela grande curva em Sintra. E então perguntei assim, e agora, o que é que eu vou fazer só com as velas? Vou vender, quer lá saber, pois não tenho os vidros. E as senhoras olhavam, muito levezinho, e as senhoras olhavam para aquilo e põem um pratinho por baixo, ou põem em cima da água. Opa, eu vendia de tudo. Finalmente queria dizer no centro que as velas não eram necessário as tacinhas. Exatamente. Porque elas saíam à mesma. E dizer porque as tacinhas não eram necessárias. Era um caso sério. Mas quando chegava a minha vez de levar os sacos, a minha vontade era logo tirar o copo. Mas também o copo era muito útil. Porque as senhoras depois podiam fazer os pudins, as sobremesas para os copos. Eram bonitos, era muito bonito. Ainda não saía. Não saía. As fotos das velas. Onde é que estão? Estou aqui. Está no meio. No meio. Os copinhos. O meu irmão foi uma pessoa muito privilegiada porque não foi muito para fundraising. Não era nada. Mas também tinha. Mas foi muito útil para o Pai Social, para a Providência. Ficava o dia inteiro agarrado à máquina de fazer. Não só a máquina, como também tinha que vir a Lisboa comprar o papel. O papel, embora pareça que seja leve, mas comprado em quantidades era bastante. Vocês não sabem a alegria que me dava. Ele é meu irmão, mais velho que eu, mas era o meu filho espiritual. E eu, quando vinha das campanhas, queria logo ir vê-lo. Porque era o meu filho espiritual, não é? Não só o irmão, o filho. Queria ir logo vê-lo como é que ele estava. Assim, muito cansado. Eu disse, sabes lá, olha a minha experiência, assim, assim, assim. Ele animava-se muito. E então sempre fui puxando. Tem sido um grande irmão para mim, um grande filho também, embora eu não tenha muito acompanhado a família dele, mas pronto, o Pai do Céu sabe que eu tenho muita vontade de ajudar, não é? E a minha outra filha foi exatamente igual. Ser-se mãe ao pai espiritual é muito sério, mas muito bonito. Porque nós, vendo o nosso filho espiritual, podemos pôr numa posição, como é que eu estou? Como é que posso ajudá-lo? É tão bonito, não sei, eu sei por mim, mas eu sei que todos têm que pensar assim, que é muito bonito. Vá lá, diz lá. Mas me parece que houve uma altura em que em Portugal era difícil mandar coisas para os Açores ou para a Madeira, quando os nossos irmãos lá estavam. E então, nessa altura, o comunismo estava tão ativo, que tomou conta do aeroporto e não conseguíamos mesmo enviar nada por
tínhamos de ter autorização, como lá na Rússia, parece que para ir de uma terra para a outra era preciso ter uma autorização especial. Sim, sim, em Moçambique. E então a Muito Dona forte. Isilda, como via que não havia hipótese de eu poder enviar, enviou-me a mim com a mala cheia de bagagem, postas e Material. para lá para os Açores. E estive lá uma semana nos Açores e no fim de uma semana ainda gostaria de lá ter continuado. Mas tive que receber ordens e vir para Lisboa porque Tinha estava a fazer que falta cá. o material. Ele sempre foi ocupado a fazer material e também como não entregar o. Eu também lá, os 7 dias que eu estive lá, também estive a fazer pondereisa, nos Açores. Estivemos instalados na casa dos pais de São Liberto. A casa do São Liberto, onde a mãe vivia, era um hospital. E havia lá uma enfermaria, uma enfermaria com umas 8 ou 9 camas. Era lá onde nós dormíamos. O pai de São Liberto foi, o pai e a mãe, foram incansáveis para nós. Então, em especial a mãe, quando no fim do dia, quando nós íamos deitar, ela tinha sempre uma chave de leite quente para nos dar, e bolachas. Eu não sei. Era muito simpática a senhora. Era. Então, o meu irmão foi muito precioso nesse sentido, na igreja, no caminho da providência, porque foi realmente sempre motorista de todo lado. Ele ia buscar os irmãos que queriam ficar logo depois do seminário, lá ia ele com a carrinha buscar as irmãs, especialmente os irmãos, com a bagagem. Sempre muito prestável e eu ficava muito contente. Tinha um irmão e um filho espiritual muito dedicado e às vezes gostava também de sair, mas tinha sempre muito que fazer, muito mesmo. Não mais. Pronto, este é o meu testemunho Vida. de vida na igreja, no princípio. Hã? Agora já a disposição é outra. Alguém quer fazer perguntas? Eu quero saber alguma coisa por favor. Eu tenho muitas perguntas, mas não sei de vocês. Vá, Sérgio, diga, pergunte, Sérgio. Faça-me uma pergunta que eu possa responder. Todas. Quantos anos esteve na igreja? Assim, mais a tempo inteiro, antes de depois começou a família, depois começou a trabalhar lá e não sei o quê. Em 77 entramos para a igreja. Mas antes disso, eu vou-vos dizer, e depois quando ouvíamos as conferências na Artilharia 1, a meu irmão, quando descíamos, íamos para casa, era logo noutra esquina oposta. A Artilharia 1 era numa esquina, não é? E nós éramos na esquina oposta. Tínhamos a nossa casa muito pertinho. Ele dizia assim, ouve lá, é tudo certo, mas tu queres mesmo ir para a igreja, para este caminho? Eu disse assim, vamos. Eu quero, mas temos que ir primeiro ao seminário, não é? E quando acabou o seminário, a luta que eu tive com este meu irmão, ninguém pode imaginar. E eu queria, e eu dizia, tu, ele sem a Milu e sem a casa de Amoreiras, era uma complicação. E foi muito difícil ele compreender que eu tinha que seguir este caminho, mas finalmente ele está aqui ao nosso lado e ele aceitou, mas ele dizia, quem depois vai te dar de comer? Quem te vai vestir? Quem te vai calçar? E mais assim, eu disse, se todos querem, eles estão, eu também estou com eles. Eu não tinha nenhuma dúvida dentro de mim, nenhuma confusão dentro de mim, mas ele com muitas perguntas, e eu só a querer avançar. Mas eu também na igreja, como a Miru teve uma vez que ir para a Inglaterra, e o Orlando não quis ir, mas depois eu levei-o lá, quer dizer, ficou lá e eu vim embora, mas ele estava sempre com a ideia de vir para Portugal, queria vir para Portugal e tal,
Entretanto, o pai dele Aconteceu. adoeceu e não tinha a quem deixar o Orlando. E eu então cuidei dele até na altura em que o pai me faleceu, né? Fiquei eu a cuidar do Orlando. O meu filho, eu tenho um filho, vocês sabem todos, com 58, 57 anos. Eu queria muito que ele tivesse. Eu queria muito que ele viesse cá hoje ouvir o tio, porque ele gosta mais do meu irmão que de mim. Está sempre a falar mal de mim porque eu segui o reverendo Moon. Está sempre a deitar-me abaixo. Eu digo, e tu, não me defendes? E tu, não dizes nada? Ele fica calado, o meu irmão. Ele hoje de manhã telefonou-me e disse, eu vou ver o teu testemunho e tal. Eu disse, Testemunho? Mas o que é que vocês lá fazem? Vou para lá rezar, não sei o quê. ainda hoje o meu filho não aceita e fala muito contra mim, de eu ter abandonado, como ele diz, para ir para o reverendo mundo. Mas o meu irmão devia de falar mais sobre o nosso pai, mas só ouve. E depois é que vem-me dizer, olha, teu filho é muito contra ti, e o que é que eu hei de fazer? Eu não posso fazer nada. Está lá. Já disse tudo quanto... Mas não querem fazer perguntas. E os jovens não querem fazer perguntas. Quando entrei na igreja, eu tinha 33 anos. Tinha muita força dentro de mim. Muita. Eu parecia que não pisava o chão, não sentia o corpo, era leve. E toda a gente pensava que eu estava doida. Eu só sentia que tinha que dizer que o Messias estava na terra. Mas o que é o Messias na terra? As pessoas realmente estão tão longe de sentirem estas palavras. O que é Messias na terra, o Salvador, o Senhor da segunda vinda, que nos vem pôr no verdadeiro caminho. Está tão longe que a gente apetece sacudir e bater. Mas não se pode. Ai, vocês não sabem. Eu fiz tanta loucura. No meu emprego, eu disse tanta coisa, disseram, ela está barrida. E pronto, estamos aqui. E mais, e o Sérgio, o que é que nos quer perguntar? Foi muito bom. Foi muito bom entrar com um irmão, queria sempre dar testemunho. Quando foi para a Inglaterra, encontrou lá o meu pai espiritual. Estão lá no fundo, eu disse, Zé Manel, tu não pareces. Tu, o que é que se passa? Tome conta das vacas. Tome conta das vacas, vem ver o meu trabalho. O Zé Manel também está aí nas fotografias. E então eu dava-lhe muita força, animava-o muito e tudo, e depois perguntava, mas quem é o pai espiritual ou a mãe espiritual? És tu? Eu posso ser mãe espiritual do meu pai espiritual, às vezes, não é? Coimbra, como é que pretendes Coimbra? Ai, foi de Sintra, depois de Sintra, quando fomos. Não, só o Sr. Liberto pode explicar. Era uma Quinta enorme. Era uma quinta com uma grande casa, um palácio. Palácio aqui, Sim, mais fora. era ao redor de Coimbra. Mais fora. Mas era muito bom, muito bom. Os comunistas queriam apanhar aquilo. Era nosso, era alugado. Não, isso foi cedido pelo dono para nós ficarmos lá. Para os comunistas não o tirarem, porque eles, naquela altura, estava tão efervescente o comunismo, estava ativo. É pena não conhecermos, mas era um lugar muito bonito. Muito bonito. Tínhamos muita mãe da Guida connosco, porque ela vivia perto. Margarida. E o seu Barros. E o seu Barros. Passava os dias connosco, a mãe. Dormia lá e tudo, no centro. Já pareciam os nossos irmãos mais velhos. Dona Margarida e o seu Barros. O Júlio, o que é que fazias antes de entrar para a igreja?
Eu juro que faz muita coisa, resta muita coisa. Eu, Muita coisa na igreja. eu entrei para o caminho de ferro, tinha 19 anos de idade, em Moçambique. E depois, quando se deu a Revolução do 25 de Abril, Viemos para Moçambique ficamos muito desprotegidos e então todos que lá estavam queriam se vir embora porque nós éramos muito maltratados, mas mesmo muito. Em especial eu, porque eu até fui nomeado inspetor da linha de Tete, na linha de Tete onde eu trabalhei. Trabalhei no Lourenço Marques, trabalhei em Alexandre Garcia, em vários sítios. E na linha de Tete também, como os inspectores estavam lá, vieram-se embora de Portugal, os mais antigos eram nomeados automaticamente como os sucessores deles. Mas era muito difícil. Havia composições de comboios que eram cobertos com lonas, e essas lonas tinham, nas cordas amarradas, tinham selos. Eles cortavam aquilo, queriam saber o que é que lá ia dentro. E, olha, foi uma coisa incrível. e mais. Aí nessa hipótese está a dizer, incluindo as coisas delas, e depois no Porto também, não nada sobre o Porto. No Porto, tínhamos lá um centro também no Porto. Não. Era uma vivenda também. Sabia eu? Eu não sabia. Era mais uma vivenda na rua Guilherme Braga. Guilherme Braga. A Olinda era a responsável lá. A Linda é responsável. Não, Não, já morreu. Já a morreu. irmã da Holanda que faleceu, assim, muito forte. E também era uma casa muito boa, uma casa espetacular. Nós tínhamos sempre casas ótimas, boas casas. Hoje é que precisamos e não sei. Já viu? E na garagem dessa casa é que nós tínhamos instalado a nossa oficina, a nossa oficina de velas era na garagem. Lá no Porto. Sim, na rua Guilherme Braga, nesta que eu estou a falar agora. Nossa, agora Não. Não, é. É uma área muito bonita. Muitas Ao pé da rua da Boa Vista. Boa Vista. É. Uma área residencial muito boa. Nós também íamos de Coimbra para o Porto, viajávamos assim. O Diniz lembra-se, não é? Diniz? Lembras-te do centro do Porto? Sem ser este nosso, o Dantes. No Porto? Guilherme Braga. No Porto, na rua Guilherme Braga. Não, esse não. Mas ele é mais antigo que eu na igreja. Não faz mal. O Diniz. Deixa lá isso. Deixa lá. Está a olhar para mim, agora tem que olhar para mim. O seu Liberto é que conhece toda a história. Eu tenho que falar assim, deixa eu ter que... Mas ele tem que mostrar as fotografias todas bonitas. Temos que pedir ao seu Liberto ter o seu testemunho. Está bem, ok. Não aquele testemunho que ele deu aquele dia aqui, quando ele era pequenino. Não, não queremos esse. Queremos quando ele foi da igreja. Já está a mensagem dada. Está a ouvir ele? Ó, seu Liberto, por favor, venha dar o seu testemunho. Enquanto ele está vivo e nós estamos aqui para falar de si, como foi os nossos seminários, etc. Em Coimbra. Todo lado, em Lisboa, em Sintra, na Rábida. E até no Brasil, né? É. Pronto, não vamos acabar. Queres mais? Ora, então, ao querido e amado Pai Celestial, queremos te agradecer ao Pai por este dia que tu nos deste. Proporcionaste este primeiro
dia meu de Não é? testemunho. Quero também agradecer aqui à minha irmã que me acompanhou e fez-me lembrar muita coisa que eu já não me lembrava. Quero também pedir a todos os nossos irmãos que nos presenciaram e pedir perdão por algumas falhas que foram cometidas. E durante este dia queremos que nos acompanhes nas nossas missões, nos nossos percursos para nossas casas. Fica connosco, Pai, com todos os nossos irmãos aqui e em todo lado. Isto queremos agradecer e pedir no nome dos verdadeiros pais. Acho Joe. Ai, Uau! Então, os irmãos da sala acharam maravilhoso? Tem que fazer muito barulho, o máximo que puderem. Uau! 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 E eu espero que os irmãos do Zoom, aqui foi estrondoso, foi maravilhoso, foi divinal. Ouvimos coisas tão lindas. Deus pôde usar estes dois irmãos como canais para, nos dias de hoje, percebermos um bocadinho da nossa fundação de 40 anos. Sem dúvida, Deus usou-nos das mais formas incríveis. Vimos, eu pelo menos posso dizer que ouvi coisas pela primeira vez. Estou maravilhado, estou encantado. São os nossos pilares. Sofreram tanto. Tivemos uma campeã de Fondreta, a Dona Milu, quem diria. O que fez as velas era o irmão. Estavam a fazer ali um incrível, uau. Realmente, nós o que temos hoje deve-se a estas pessoas que têm vindo a dar o testemunho, os mais antigos. Já ficou o recado, senhor Ricardo, será no próximo domingo, no próximo mês, no mês seguinte o Armindo Santos. A seguir está na lista, estão todos aqueles que têm mesmo de fazer isso. Nós preparamos um certificado de reconhecimento, de gratidão, e uma prenda pessoal que eu recebi dos verdadeiros pais e que eu vou entregar ao Sr. Júlio. Não interessa o valor, mas interessa é de quem eu recebi e a quem eu vou dar. É um gesto sincero, simples, singelo, mas é de apreço, de profunda gratidão e de respeito por toda a comunidade portuguesa. Adju! E então, Sabina, a foto. Vou chamar o Sr. Júlio, só o Sr. Júlio, e depois fazemos uma foto. Primeiro vamos fazer este momento e depois vocês podem. Fazes contigo? Ok. Vamos só. Não se esqueça, foi pedido por alguém que já lhe pedi muito para dar testemunho. Está na lista, está bem. Ju? Ok. Dá-me ali. Então, o certificado diz diploma de reconhecimento é um certificado onde tem a assinatura dos verdadeiros pais, tem o selo branco da unificação e tem a data de hoje, 4 de junho de 2023. Por uma vida de tremenda dedicação, investimento, piedade filial e trabalho incansável pela construção de um mundo de paz, servindo incondicionalmente os pais celestiais e os verdadeiros pais. A Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação reconhece com gratidão Júlio Santos e com uma frase dos verdadeiros pais: o propósito de Deus reside na transformação deste mundo na família original de Deus e, além disso, no estabelecimento do mundo ideal. Isso centra-se no verdadeiro amor de Deus e na visão de um mundo de paternidade verdadeira. Quando entendemos a missão do Messias como uma missão de verdadeiros pais para realizar o amor de Deus neste mundo, entendemos que nós também somos chamados por Deus para perseguir e cumprir esta missão. Adju, como diz a Dona Milu, maluquinhos ou não maluquinhos, nós somos os filhos e filhas de Deus. Isso merece tudo. Todos nós estamos de parabéns e Deus está extasiado de alegria. Adju!
É muito especial. Eu recebi diretamente da verdadeira mãe, a Ju. E todas estas cerimónias, para além de não só ser simbólico, serão reportadas mais ainda aos verdadeiros pais, ainda hoje mesmo. E ficará também no nosso histórico, no nosso álbum. A Ju não é um evento do Sérgio Neto, não é um evento simples. É um evento que vai ficar para toda a história. Não há forma de apagar ninguém. Isso vale tudo. Por isso, irmãos e irmãs da sala, do Zoom, estou muito orgulhoso de ser português, de ter vocês na nossa comunidade. Um bem-aja. Desejo aos irmãos do Zoom uma semana cheia de paz, saúde, bênçãos, muitas vitórias e que realmente este seja um mês de tremendas bênçãos em todos os sentidos, físicas, materiais, espirituais, não importa, para todos nós. Um bem-aja. Aos irmãos do Zoom vamos nos despedir. Até uma próxima. Um bem-aja e obrigado por estar presentes. Até uma próxima.